A professora Lila, em seu depoimento, clama por justiça, destaca o papel da imprensa na época e relembra o caso. Padre José Maria era uma figura franzina, vindo lá de Portugal, vindo aqui para Salgueiro, para a terra de Santo Antônio. A figura franzina, um pouco curvada, tranquila. Era a figura assim amável, que todos aqui, nós que moramos aqui nos arredores daqui da atual Catedral de Santo Antônio, na época matriz de Santo Antônio, todos nós tínhamos por ele aquela admiração e convivíamos muito bem com essa simplicidade dele, que era isso que ele passava para todos nós. Diante dessa doçura, ditas por tanta gente e vividas e revividas, a gente sabe que ele deixou um marco no coração de muita gente. Foi que ficou plantado nesse coração da professora Lila, do padre José Maria. Tão franzino e tão forte. Morreu na defesa do matrimônio. Isso é comovente para a gente. Se foi um momento triste, mas também foi um momento de ressurreição. A minha recordação é quando ele foi à minha casa administrar a unção dos enfermos, a minha avó, que estava com 100 anos, né? Já se despedindo da vida. Então, quando ele administrou o sacramento da unção dos enfermos, ele olhou para ela, olhou para mim e disse: uma vida feliz. Então ele sentiu que aquela vida ali que estava se indo aos 100 anos era uma vida, ele nem a conheceu bem, não é? Mas era uma vida feliz. Isso foi um momento de muita alegria para mim, apesar de ser os últimos dias da vida dela, mas foi de muita alegria para mim. Professora Lila, aquele triste 29 de abril de 1991, o que a senhora lembra? Era mais ou menos meio-dia e eu estava com meu filho de 3 anos no terraço quando a gente escutou aquele tiroteio. Eu pensei assim que era uma bomba que estava acontecendo no mundo. E de repente a cidade, quando eu fui à calçada para saber o que estava acontecendo, uma pessoa já tinha vindo dizendo assim: mataram o padre José Maria. Então de repente a cidade ficou triste, como se tivesse mudado o tempo. E ficou uma tristeza mortal em toda a cidade. Um silêncio mortal foi sentido em toda a cidade de Salgueiro. É verdade que teve pessoas, essa oitiva, né, ela foi realizada na sua casa, Lila? Dona Cintor foi ouvida na minha casa. Nós desocupamos todo o espaço. Praticamente a delegacia ficou montada lá naquele momento. E Dona Cintor, acompanhada de Padre Reginaldo de Parnamirim e de Marcelo Figueroa, ela foi conduzida à minha casa e ela lá prestou seu depoimento ao delegado da época. Você viu um interesse por parte do delegado na tentativa de desvendar a autoria, sim, mas pelo menos de chegar mais próximo da conclusão do inquérito para pedir uma prisão preventiva? Não, olha, nós ficamos de longe porque a casa foi desocupada. Então a gente só viu assim no momento em que eles chegaram para ouvir Dona Cintor. E a comunidade? O que é que você lembra da comunidade católica, do povo de Salgueiro perante um caso tão terrível como este? Me recordo de todos os padres presentes aqui na missa do 7º dia. Uma música que gravou no coração da gente foi aquela: mataram mais um irmão. Foi no dia, não é? Foi no dia, na missa de corpo presente. Na missa de corpo presente. E na missa de 7º dia, todos os padres estavam aqui presentes. A comunidade se movimentou. A Diocese de Petrolina autorizou, Dom Paulo autorizou que Padre Remy ficasse na paróquia de Santo Antônio, e ele conduziu esse processo com muita força, muita coragem, mas o processo caminhou, durante esses 20 anos não aconteceu, né, o que a gente esperava, que a justiça fosse feita, mas a comunidade se mobilizou. Houve algum manifesto após a morte dele? Houve sim, a comunidade estava presente em todos os momentos, usando a cruz, né, com a camisa dele, em todas as missas que está guardada. A camisa do dia do crime está guardada, uma camisa listada, uma camisa por sinal simples que ele usava sempre, como a Antônia falou, não é? Usava sempre esta camisa, embora tivesse outras, mas a vida dele é aquela mesmo que aparece na foto dele deitado no chão,
no salão, na casa onde ele morava. Alpercatinha simples, roupa simples, era assim a figura dele. Então a comunidade conduziu todos os momentos, essa camisa era conduzida como um símbolo de pedido de justiça. Como é que foi? A imprensa regional deu destaque naquela época, professora, a este crime? Deu. Eu me lembro do programa que, por sinal, todos que falaram aqui no seu programa fizeram o depoimento para o programa da Rede Globo, Linha Direta. Me lembro da Rede Bandeirantes, Fábio Panunzi, o repórter Fábio Panunzi esteve aqui também, fez uma reportagem. Tudo isso foi uma movimentação que teve repercussão nacional. E o pior de tudo é que, aonde se chegava por aí afora, nós uma vez chegamos em Salvador, né? E quando dissemos que era de Salgueiro, o pessoal se benzia na frente da gente. Então foi uma coisa que levou uma imagem muito ruim de Salgueiro para o Brasil inteiro. Através dessa morte do padre José Maria, professora, o que a senhora acha que mudou na nossa vida? A reflexão, as pessoas à procura da igreja. É como se o sangue dele derramado nos dissesse que era hora da gente estar junto de novo com o seu pastor. E naquele momento, o pastor que conduzia tudo isso foi o padre Remy Deveto. Foi um momento assim que nos comoveu bastante e que nos deixou assim com o sentimento de que era preciso que a gente estivesse todo mundo junto nessa paróquia de Santo Antônio, hoje diocese de Salgueiro. Professora Lila, seu pedido de justiça neste caso? Todos nós queremos. Nós não queremos chacina, nós não queremos que mal algum aconteça. A gente quer simplesmente que a justiça aconteça. Só isso. Porque um crime desse, a pessoa tem que passar por um processo, tem que ser punido, tem que acontecer a justiça conforme manda a lei. Se porventura a senhora fosse passando em qualquer lugar deste mundo tão grande e tivesse a oportunidade de reconhecesse essa pessoa desse essa liberdade de pelo menos que a senhora dissesse pelo menos uma frase ou uma palavra, que seria dito para ele? Eu não diria nada. Eu acho que eu ficaria bem calado olhando só para ele. Que acreditamos que com Deus a gente chega lá. Navegue quando e como quiser sem travar. Muito mais velocidade para você.